Fala aí, galera do Brand Time, tudo bom? Estamos acostumados a pensar que os livros são um depósito de conhecimento e informações úteis e que podem conter um mundo novo, maravilhoso e surpreendente em suas páginas. No entanto, alguns livros são exceções à regra e têm histórias tão misteriosas que simplesmente não dá vontade nem de tocar suas páginas, muito menos lê-los e descobrir o que está escrito neles. Hoje, contaremos a história de 5 livros místicos e assustadores que, segundo algumas pessoas, foram escritos pelo próprio diabo. Vamos lá! Codex Gigas. As pessoas de hoje em dia não entendem como é possível levar de 20 a 30 anos para escrever um único livro, mas foi esse tempo em que um monge levou para criar essa coleção manuscrita do conhecimento sagrado da Ordem Beneditina. O livro foi escrito no início do século XIII. Suas dimensões são incríveis, sua espessura é de 22 centímetros e seu peso é de 75 quilos. O Codex contém 310 folhas de pergaminho, todas feitas de couro de burro. Para criar o livro, foi preciso sacrificar 160 animais. As características da caligrafia e das ilustrações sugerem que todo o trabalho foi realizado por apenas uma pessoa. E é aqui que o Codex Gigas revela sua estranha essência. O monge que pintou todas as páginas foi preso em uma cela por violar a disciplina. Dizem que, ao perceber a escala do trabalho, ele ficou tão desesperado que invocou o diabo, quem o ajudou a escrever o código em apenas uma noite. Mas parece que não foi só isso. O livro ficou conhecido como a Bíblia do Diabo, porque uma das páginas é completamente reservada para a imagem de Satanás. O livro chegou aos dias atuais sem 8 páginas, e é assustador imaginar que segredos elas escondiam para serem arrancadas e destruídas. Evangelhos Gnósticos. Nem todos esses livros chegaram ao nosso tempo. Alguns, embora remontem ao século 3 e 4, foram encontrados há relativamente pouco tempo, em escavações em 1945 e 1978. Os evangelhos são os primeiros escritos dos cristãos gnósticos. Os cientistas chamam o gnosticismo de movimento filosófico e religioso da antiguidade que se originou muito antes do cristianismo. Os caminhos dos gnósticos e da Igreja Ortodoxa acabaram divergindo, muito provavelmente porque os ensinamentos cristãos dos gnósticos eram combinados com o esoterismo e o misticismo. Hoje em dia, a Igreja considera os evangelhos gnósticos como heréticos. Apesar de que os livros descrevam situações semelhantes à Bíblia, eles mostram um lado completamente novo dos eventos. Eles contam sobre a vida de Jesus Cristo e de outros santos, desacreditando-os. Bem, algumas pessoas acreditam que o Satanás governa os gnósticos e, por isso, os livros acabaram sendo assim. Livro de Soiga. Existem segredos que a humanidade não pode desvendar até hoje. Entre eles está o livro de Soiga. Centenas de criptógrafos, linguistas e matemáticos tentaram decifrá-lo, mas todos os esforços foram em vão. Só se sabe que o livro fala sobre ensinamentos mágicos, fenômenos paranormais e contém instruções sobre astrologia e demonologia. É terrível pensar em quais segredos estão escondidos no livro de Soiga, que tiveram que ser criptografados dessa maneira tão incrível. Diz a lenda que uma pessoa quase conseguiu decifrar os símbolos misteriosos. Ele se chamava John Dee e era um matemático e alquimista da era elisabetana. A tarefa era tão complicada que ele precisou da ajuda de um especialista em magia da época, o Edward Kelly. No entanto, o cientista não teve tempo de terminar o tremendo trabalho. Ele morreu sem conhecer o segredo, ao qual dedicou muitos anos de sua vida. Alguns acreditavam que o livro é amaldiçoado e mata todos que chegam perto de resolver o mistério. Outra circunstância misteriosa é que John Dee mencionou que havia apenas uma cópia do livro. Por 400 anos ela se perdeu. Não se sabe onde e depois 2 cópias foram encontradas. Quem fez o segundo livro? Com qual finalidade? Ou talvez muito mais cópias tenham sido feitas e agora elas estão nas mãos de pessoas que sabem decifrar estes símbolos? Decreto de Gregório IX. O livro sobre o qual falaremos agora é considerado talvez o manuscrito mais misterioso e inexplicável do passado. É um decreto do Papa Gregório IX, cujo pontificado durou de março de 1227 a agosto de 1241. Normalmente os decretos são respostas a questões que são consideradas regras, não há misticismo nelas. No entanto, algo deu errado com os decretos de Gregório IX. Até hoje, as páginas do manuscrito surpreendem arquivistas e leitores. Nelas são retratadas cenas de violência, pecados, coelhos lincham um lobo, um cavaleiro duela com um caracol, pessoas punem umas às outras. Tudo isso não se encaixa no conceito das escrituras sagradas, tanto que algumas pessoas naturalmente se perguntam: será que o diabo não tem alguma coisa a ver com essas imagens? De Vermis Mysteris.
Nas obras do escritor Howard Lovecraft, muitas vezes se menciona o livro Necronomicon. Com a ajuda dele, supostamente é possível invocar criaturas das trevas do submundo. Enquanto alguns acreditam que este livro não é nada mais do que uma invenção do autor, outros tentam encontrá-lo no mundo real. A versão mais popular é que o Necronomicon é na verdade o livro de Vermis Mysteries. A história de sua criação é misteriosa e completamente desconhecida. Só se sabe que foi escrito no IV século. O livro era muito popular entre as pessoas que praticavam magia negra. Quando a igreja e o imperador souberam disso, ele foi imediatamente banido. As cópias foram apreendidas e impiedosamente destruídas. No entanto, vários livros ainda sobreviveram ao nosso tempo. Estes são grimórios sombrios, preenchidos com ensinamentos terríveis, assustadores e pagãos.